Boa noite, obrigado por estar conosco em mais um programa pela TV Canção Nova. Você se preocupa com a sua saúde bucal? Já pensou que a perda ou a danificação dos dentes pode impactar na sua vida e autoestima? Teremos um papo aberto com a doutora Valéria Baraldi, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então seja bem-vinda, doutora Valéria, para a gente tratar desse tema tão interessante para muitos brasileiros. Bem-vinda. Muito obrigada, Márcio. Eu primeiro queria que você explicasse para a gente do que trata essa sua especialidade, né? Porque é um nome até difícil da gente pronunciar no dia a dia. Bucomaxilofacial, né? Qual é o trabalho de uma pessoa que atua nessa área? Então, o cirurgião bucomaxilofacial, ele atua em duas áreas, tá? Ele pode atuar na área hospitalar e em consultório. Na área hospitalar, muito pouca gente conhece, mas é o cirurgião bucomaxilofacial que vai atender os pacientes que chegam traumatizados no hospital, com fraturas dos ossos da face e chegam bem fraturados. Quem vai atender esse paciente é o cirurgião bucomaxilofacial. Esse cirurgião também pode atuar no consultório, fazendo cirurgias orais menores, que sejam extrações de dentes mais complicadas, implantes, enxertos ósseos, toda a parte de consultório, mas que não seja tão grande quanto a odontologia de hospital. Certo. Atualmente você está atuando aonde? Já atuei em hospital, agora fico mais em consultório, isso. O que causa a perda dos dentes, né? Porque acho que essa é uma preocupação de muitas pessoas, né? E não é só a preocupação, é o problema de muitas pessoas. Então, quando a pessoa começa a notar que está havendo mudanças desagradáveis na sua boca e está correndo o risco da perda de um dente que já vai dando sinais, começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Em geral, quais são as principais causas? Bom, vamos lá. A gente pode perder dente por cárie, né? Que a cárie vai amolecendo todo o dente, chega no nervo do dente e esse dente pode quebrar, pode dar problema de canal, que todo mundo fala. Então, se não houver um tratamento adequado dessa cárie, a gente pode perder o dente. A gente também pode perder um dente que nunca teve cárie, por problema periodontal, por problema de gengiva, por diminuição do tecido ósseo que sustenta esse dente. Então, tem gente que, mas meu dente está ótimo, nunca teve cárie, só que está mole a ponto de ter que ser extraído porque não suporta mais ficar na boca. E por traumas, né, de quedas, de fraturas severas, são as principais causas. Quando um dente assim é arrancado, não é? Você sofre um trauma, um golpe, e esse dente é tirado da sua boca, é possível de reimplantá-lo ou não? É possível. Esse dente pode ser reimplantado, ele pode... O ideal seria até que a gente levasse diretamente do lugar que esteja no chão, esteja com terra, esteja com qualquer coisa, coloca novamente no lugar de onde ele saiu. Se não for possível, guarda esse dente embaixo da língua. Se não for possível, se o paciente estiver muito tenso, chorando... Correndo o risco de engolir o dente. Correndo o risco de engolir, tudo bem, não precisa deixar dentro da boca, então coloca num copo com água ou com leite. Mas nunca lavar ou raspar esse dente, porque a gente vai perder todas as células que vão ser reaproveitadas pelo nosso organismo. Na ausência da água, a pessoa pode pôr saliva no copo? Pode pôr saliva também. Olha. E o que causa a perda óssea, que você disse que o dente ele acaba ficando solto na boca, né? Devem ser vários fatores, né? Sim, principalmente problemas gengivais, né? A gengivite, quando não tratada, vira uma periodontite. Quando não tratada, pode diminuir bem o tecido ósseo de sustentação do dente e esse dente pode vir a ficar mole e precisar ser arrancado. Uma coisa que pode acontecer, que de repente a pessoa vai fazer um tratamento e aí a obturação, não é, fica um pouco alta. Isso também pode causar perda óssea? Pode. Fica com um contato prematuro, a gente fala, né? Só esse dente toca ou toca antes de todos os outros na arcada. Eu acho importante falar porque tem gente ainda hoje muito tímida. Sim. Aí a pessoa não quer incomodar o dentista. Aí diz, tá bom, e vai na esperança de se acostumar com aquela diferença. Exatamente. Ou então, daqui a pouco ajusta. Esse daqui a pouco ajusta não existe mais. Antigamente os materiais não eram tão
duros, tão resistentes, que até se ajustava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as resinas, as porcelanas são muito duras. Elas não se desgastam só com a mastigação ou com a escovação. Precisa ser desgastado no consultório. Agora, tem essa cultura aqui no Brasil de que se o dente que eu perdi não está aparecendo, a gente pode ir deixando quieto, porque não afeta em nada. Afetaria se aparecesse. Eu uso os outros para mastigar. A gente tem essa cultura? Muito. 99% das pessoas, de todas as classes sociais, eles não se preocupam com perda de dente que não aparece. Exatamente. Quantos por cento? 99. Nossa Senhora. Agora, quando eu ignoro, né, essa ausência na minha boca simplesmente porque ela não aparece, isso me prejudica? Isso traz alguma consequência para mim? Muito, muito. O que pode acontecer? Todos os dentes na boca, eles são interligados, digamos assim. Então, se você perde um dente, o dente de trás começa a vir para frente, o dente da frente começa a vir para trás, o dente de cima começa a descer, exatamente, para todo mundo tentar suprir aquela perda. Nossa. Então, ocorre uma bagunça geral, a mordida desestabiliza totalmente, a gente não pode ficar sem o dente perdido. E quando a pessoa desestabiliza a sua mordida, quais são os sinais que ela tem? Isso causa algum desconforto para ela? Sim, começa a ter os contatos prematuros, que a gente já falou, começa a ter mais dificuldade de higienização, pelos dentes estarem mal posicionados. Então, tem uma série de fatores que vão acabar prejudicando os outros dentes pela falta desse. Às vezes a pessoa ela não tem a falta de um dente, né? Mas ela tem um dente que não está muito saudável. Até porque talvez a gengiva ali naquela região não esteja tão boa, mas é só naquele dente, por causa, talvez, um difícil acesso para higienização, Sim. não é? Ou porque aquele dente começou a ter uma cárie, não é? A pessoa viu, mas tá caro a vida, não é? Tem outras prioridades, falta tempo, Sim. vai deixando a coisa para mais tarde. A hora que doeu, vou no dentista. Um dente, ele pode afetar aqueles outros que estão mais próximos dele? Pode sim, porque esse dente já tem as bactérias indesejáveis, digamos assim, já tem as bactérias da cárie. Uma vez na boca, ela pode passar para os outros dentes. As bactérias do problema periodontal, do problema da gengiva, também pode passar para os outros dentes, porque estão todos na mesma boca. Vai contaminando a boca toda. Exatamente. Olha só. E pode ser passado de uma pessoa para outra também. Não é só entre os dentes da mesma pessoa. Olha aí, está Exatamente. Uma informação importantíssima, porque às vezes quem tem o problema não se preocupa, né? Mas a sua namorada, o seu namorado, o seu cônjuge pode auxiliá-lo nisso, inclusive com o incentivo de que se você não cuidar dele, vai ter problema para você também, Filhos né? também, muitas mães assopram a comida do filho, usam o mesmo talher, o mesmo copo. Então, precisa prestar bastante atenção nisso. Então, até no uso na divisão do uso dos talheres, Exatamente. no compartilhamento dos talheres e do copo, pode ser comunicado. Pode. Olha só, eu pensava que isso ia acontecer por causa de um beijo na boca, que é mais intenso, né? Sim. Mas não só. Agora, existem alimentos que a gente vai comer com dificuldade por causa da falta de algum dente? Sim, os alimentos mais sólidos, mais duros, qualquer coisa mais que seja mais difícil de mastigar, vai ser mais complicado, né? Então, o que a pessoa faz? Eu perdi um dente do lado esquerdo. Joga para o lado direito, sobrecarrega os dentes do lado direito, tem um desgaste maior do lado direito, dá toda um conflito aí nessa troca de lado, falta de balanceio para mastigar. Eu penso que não só nos dentes, né? Porque a musculatura também, né? Sim, musculatura, pode causar dor de cabeça, vem um monte de coisa junto. Não, isso que eu ia te perguntar, porque muita gente que tem problemas de mordida, né? Como vulgarmente se diz, comumente se fala, acusam dores de cabeça. Sim. Ou às vezes até algum desconforto na coluna. Isso acontece mesmo? Acontece. Dores de cabeça pelo mau posicionamento muscular. Coluna, a gente acaba compensando o lado que a gente usa mais, né? Então, a gente já fica meio torta. E problemas de estômago também, né? Pela má mastigação, pela falta de mastigação, a gente acaba engolindo
o alimento não tão bem mastigado como deveria, pode dar problema de estômago também. Eu penso que para algumas pessoas é mais fácil você detectar esse problema de uma mordida ruim, né? Para outras pessoas, até porque a gente vai se acostumando, né? Aquela dorzinha chata que nos acompanha há muito tempo, de vez em quando a gente esquece dela, porque você se habitua àquela dor. Então, quando não se trata de uma dor, que é o desconforto, de repente, de uma mordida errada, a pessoa que a tem, aquilo deixa de ser óbvio para ela, não é? E passa a ter dores de cabeça, passa a ter esse desconforto na coluna, o problema de coluna até, e não associa a mordida. Tem alguma dica, tem algum sintoma que a pessoa pode observar diretamente na sua mordida, que identifica ou faça que ela desconfie que esse problema pode ter causa aí? A pessoa precisa sempre visitar um cirurgião dentista, né? Precisa a cada 6 meses, no máximo uma vez por ano, para quem não tem muito problema, porque os dentes estão sempre se movendo, né? Então, não é porque, eu nunca perdi nenhum dente que eu não preciso ver. Sempre? Sempre. Eles estão sempre se movendo. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Pode ter algum contato prematuro de dente, até por não ter tido perda, mas de ter se movido. Então, é complicado o autoexame. A pessoa fala, a minha mordida está errada aqui. Né? Melhor muito difícil ela fazer essa detecção, um cirurgião dentista para ver. O que normalmente acontece são dores de cabeça de manhã ao acordar, porque a pessoa aperta os dentes durante a noite, fica tensa. Em São Paulo quase ninguém está sob estresse, né? Então, isso é um fator, mas é muito difícil a própria pessoa achar ou diagnosticar que o problema é dentário. Agora, eu achei interessante isso que você falou, que os nossos dentes estão sempre se movendo. Isso para mim é uma novidade, né? Acho que para muita gente também. Isso se dá por causa dos exercícios que a gente faz de mastigação? Sim. Ou isso se dá porque também aumenta o espaço que a gente tem na boca? Não, né? Depois que a gente já parou a fase de crescimento, esse espaço não aumenta mais, né? Só aumenta enquanto a gente ainda tem poder de crescimento. Mas é durante os estímulos de mastigação, deglutição, fala. Então, todo o sistema neuromuscular que está envolvido na mastigação, na deglutição, na fala, são estímulos para movimentação dentária. Nossa, e isso é sensível? Dá para perceber? Dá para mensurar isso? Em algumas pessoas, sim, que faz uma diferença muito grande. Em outras pessoas é mais difícil, mas faz diferença, sim. Agora, entrando no assunto do implante, porque a gente começou falando sobre pessoas que têm uma ausência de dente na boca, que não se incomodam porque não afeta a sua estética, não é? Então a gente acabou evidenciando aqui um problema, né? Então a gente tem que dar uma solução. Com certeza. O implante, hoje, ele é possível para qualquer pessoa ou existem restrições? Uma pessoa saudável, sim. Agora, a pessoa com problema cardíaco, com problema de coagulação sanguínea, eu não posso dizer que não seja possível, mas essas pessoas precisam de uma supervisão médica. O médico precisa falar, não, ele está apto a ser submetido a uma cirurgia de implante. Tenho que ressaltar que hoje a cirurgia de implante é muito simples, é muito mais simples do que extrair um dente. Tá? Vai muito menos anestesia, muito menos trauma cirúrgico, é muito tranquilo. O pessoal se assusta de tão tranquilo que é. Muito mais fácil do que arrancar um dente? Sim. O que foi que mudou? É muito menor. A tecnologia, né? A gente tem acesso a tecnologia de ponta, as técnicas cirúrgicas hoje são muito mais fáceis. A habilidade do cirurgião também, claro, né? Precisa estar sempre bem treinado, bem... Então, ninguém use como referência uma experiência antiga para o que a gente está vivendo agora, né? Muita gente fala, eu tirei meu dente do siso, foi um horror, né? Aquele trauma de tirar o dente do siso. O implante vai ser pior ainda, porque vai furar o meu osso, vai pôr um parafuso no meu osso, né? Não, é muito tranquilo fazer implante. Como é que é feito o diagnóstico? Você foi dizendo que em alguns casos realmente precisa-se ter um cuidado maior, não é? Sim. E o diagnóstico, como é que é feito? A gente precisa ver, né? A ausência de um ou de mais dentes, fazer um planejamento de onde serão colocados os implantes. E a gente precisa ver também a qualidade óssea, se tem o osso suficiente para suportar esse implante,
ou se eu preciso fazer um enxerto ósseo, ou nem fazendo o enxerto ósseo eu consigo fazer esse implante. Então, se a pessoa não tem osso suficiente, dá para se fazer um enxerto. Normalmente, sim. Esse osso é tirado da onde? Tem enxertos que a gente usa hoje de osso bovino, tem enxertos que a gente usa... Então, não precisa ser necessariamente da pessoa. Não precisa. Aliás, hoje em dia, o que a gente menos usa É o da própria pessoa. osso da própria pessoa. Hoje em dia, a gente tem usado bastante osso de cadáver, de um banco de ossos, que é muito bem processado, muito bem feito. E tem a grande vantagem da gente não precisar remover o osso da pessoa, né? Porque a pessoa sempre falava para mim, ai, Valéria, olha, o lugar que a gente pôs o enxerto tá ótimo, não dói, não nada, mas o lugar que tirou, ai, como fica dolorido, ai, como não sei o quê. Tenho paciente de alguns anos de pós-operatório que ainda sentem uma diferença do lugar que tirou o osso, da área doadora, né? Então, com essa evolução de conseguir usar o osso de banco de ossos para fazer isso, revolucionou muito. E não dá rejeição? Muito difícil, muito, muito difícil. Por causa da área? Por causa da área, o osso é muito bem processado, muito bem limpo, muito bem trabalhado. Puxa vida, que legal isso, né? Muito bom, muito, muito bom. E aí tem casos que nem com o implante ósseo dá para fazer, que você Tem falou. casos que não, que a Quando perda é que óssea- isso acontece? Quando a pessoa fica muito tempo sem dente. E quando ela já tem uma propensão a ter perda óssea. Isso precisa avaliar caso a caso mesmo. Porque esse osso do dente é diferente, não é? Diferente que eu digo assim, no crânio da pessoa, não é? Essa parte óssea onde o dente repousa, ela é diferente. Sim. Não dá para você, por exemplo, fazer um enxerto direto em outro osso mais profundo do crânio, não. É meio complicado. É, né? Nossa, mas interessante, só de você saber que você tem todas essas possibilidades. Temos. Não é? Agora, qual é o preparo e o procedimento antes da cirurgia? Porque você disse que hoje está bem mais fácil. Sim. Não é? A começar da anestesia. Não é? Mas muita gente tem uma grande dificuldade com o tempo. E quando se fala em cirurgia, a pessoa já imagina os procedimentos de preparação e depois o pós-operatório, não é? Que preparo é feito e como é que é o procedimento antes da cirurgia? É muito tranquilo também, Márcio. Eu peço sempre que a pessoa esteja com a sua saúde ótima. Se tiver resfriado, com sinusite, com qualquer coisa que não esteja 100%, a gente remarca essa cirurgia, porque não é uma cirurgia de urgência, né? É uma cirurgia que não precisa ser feita naquele momento, né? A gente quer que o paciente sempre esteja 100% para ter uma recuperação Ideal, ótima também. né? Exatamente. Então, assim, no dia da cirurgia, eu peço 1 hora antes para tomar um antibiótico e um anti-inflamatório. Que ele venha ao consultório bem alimentado, não super alimentado, mas bem alimentado para não ter nenhum problema de fraqueza, desmaio. Exatamente, não quero ninguém desmaiando na minha cadeira. Se bem que um se desmaiasse era melhor para você, não era não? É verdade. Mas é melhor não, deixa todo mundo com todos os seus sentidos a favor, né? Então, preparo é esse, antibiótico e anti-inflamatório 1 hora antes da cirurgia. E após a cirurgia também, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. A alimentação um pouquinho mais fria do que o normal e evitar esforços físicos, só. Certo. O que quer dizer carga imediata de implantes, né? E qual é o procedimento? Tá, vamos lá. Há um tempo atrás, o que se fazia? O implante na maxila, em cima, a gente fazia o implante, fechava a gengiva, espera 6 meses para o osso integrar bem nesse implante, ficar bem justinho para não ter problema. Na mandíbula, o osso é mais duro, mais resistente, então a gente não precisa esperar esses 6 meses, a gente espera só 3. A carga imediata, a gente faz o implante e no mesmo procedimento da cirurgia já coloca um dente provisório em cima desse implante. Só que esse implante, por mais que a gente fale, não vamos colocar em função, não vamos colocar esse dente mordendo, ele vai sofrer algum tipo de carga, algum tipo de pressão ali em cima dele, né? Então, essa é a carga imediata. Muito difícil a pessoa não mastigar em cima desse Então, por mais implante, que a gente não deixe tocando um dente no outro, mas ele vai pegar alguma coisa para morder, vai acontecer, né? Então, essa é a carga imediata, quando a gente coloca o dente em cima do implante, suportado pelo implante,
antes de dar o tempo da osteointegração. Uhum. A ideia qual é? É, de repente, trazer um conforto estético para a pessoa? Exatamente, exatamente. Só que a chance desse implante dar certo diminui bastante. Então, às vezes, valeria a pena o sacrifício, né? Exatamente, acho que a maioria das vezes, inclusive. Tá A certo. gente dá um jeito de colar o dente num dente do lado e no outro para ter uma estética, mas eu costumo evitar um pouquinho a carga imediata. Uhum. Doutor, o que é o bruxismo? Bruxismo é quando a pessoa aperta os dentes ou quando ela esfrega os dentes. Pode ser só por Foi a aperto. impressão que foi o exemplo que você deu de repente a pessoa acordar de manhã cedo com aquela dor porque o Exatamente. dente estava muito pressionado. Isso é bruxismo. Isso é bruxismo. Então, é a pressão ou o esfregamento dos dentes, bruxismo. Ele pode levar à perda dos dentes? Pode levar. Dificilmente a gente vai ter a perda de todos os dentes por causa do bruxismo. Mas se tiver já algum dente um pouco mais suscetível, com um problema periodontal um pouquinho adiantado, pode levar à perda. E pode levar bastante a desgaste também, né, o bruxismo. Às vezes a gente vê a pessoa que está com o dente parecendo que está cerrado, né? Exatamente. Aí você olha embaixo no dente, está mais amarelado. É a segunda camada do dente, que é a dentina, que já começa a aparecer. Esses dentes, eles podem ser restaurados? Podem, devem, né? Não só podem, mas a gente precisa proteger esses dentes para não continuar acontecendo esse desgaste, né? Porque é muito difícil o tratamento do bruxismo, né? Falar para o paciente, olha, relaxa, não aperte mais os seus dentes, não ranja mais os seus dentes, né? A gente costuma fazer uma placa de mordida para que, se houver o bruxismo, a gente consegue proteger os dentes para não continuar tendo esse desgaste. E a perda do esmalte, isso acontece com o bruxismo, né? Exatamente. Já tem alguma reposição para o esmalte que se perde? De esmalte, exatamente não, mas a gente tem resinas muito boas, muito parecidas, né, com a consistência do esmalte. As porcelanas, a gente consegue fazer um trabalho muito bom, bem parecido. Olha só, entrevista animadora, viu, gente? Eu quero agradecer aqui a doutora Valéria pelo esclarecimento, não é? Por ter estado aqui conosco no programa, e tenho certeza que muita gente está aí animado com as informações que você trouxe. Muito obrigado, viu? Obrigada, E bem-vinda sempre. Obrigada. Estamos indo para o nosso intervalo, mas você continue conosco. E eu não posso deixar de falar sobre a promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Este ano estamos em comemoração, pois além de sortear 2 casas mobiliadas e 2 carros 0 km, estamos celebrando 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abebe. E toda a Canção Nova está em festa por isso. Então não deixe de participar e juntos fazermos o 100% de evangelização acontecer. São 4 DVDs, um por mês, e você pode adquirir quantos DVDs você desejar. Adquira o DVD da promoção, preencha o cupom corretamente, envie, cadastre no site ou deposite numa das nossas urnas em nossas lojas espalhadas por todo o Brasil. É bem fácil, viu? Então não fique de fora dessa comemoração. Mais informações através do nosso site casanovacançãonova.com. Nós voltamos já já.